Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, no grupo de estudos do LEPES, eu vou apresentar para vocês o artigo que é Comparação das variáveis cardiorrespiratórias de adolescentes obesos e não obesos em esteira e bicicleta. É um artigo muito interessante de 2009 da Revista Brasileira de Medicina do Esporte, relacionado aí à clínica médica no exercício e no esporte, e eu, professor Silmar, estarei aí falando com vocês sobre esse artigo, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, o consumo máximo de oxigênio é um dos melhores indicadores que nós temos aí para aptidão cardiorrespiratória. Também um importante preditivo de morbidades associadas. Então, essas morbidades aí, principalmente as que vêm relacionadas ao sistema cardiovascular. Além de diagnosticar o nível de condicionamento cardiorrespiratório, a avaliação do VO2 é também utilizada para acompanhamento e prescrição do treinamento aeróbio em atletas e sedentários. Mais uma vez, pessoal, esse artigo ele é super importante porque venho aqui mais uma vez reforçar a ideia de que nós temos que realizar avaliações físicas para qualquer tipo de esforço, ok? Bom, usualmente a esteira e a bicicleta ergométrica são os ergométricos que mais são utilizados aí, tanto por crianças como adultos, idosos, né, para poder reproduzir as atividades habituais que a gente faz normalmente no dia a dia. Na população em geral são encontrados valores de VO2 em média 10% mais altos na esteira quando comparado com as bicicletas ergométricas. Isso tem uma explicação, né? Nós andamos mais do que fazemos bicicleta. As bicicletas geralmente são utilizadas aqui no Brasil para passeio, para trabalho, mas num volume menor relacionado à caminhada. Com isso, o objetivo desse estudo ele é comparar os parâmetros cardiorrespiratórios em adolescentes obesos e não obesos, obtidos em testes máximos realizados em esteiras e bicicletas, ok? Então, o objetivo é fazer essa comparação. A metodologia do estudo foi os critérios de inclusão: 87 voluntários com idades entre 10 e 16 anos de ambos os gêneros. E aí nós tínhamos dois grupos, o grupo de obesos com 54 adolescentes, 23 meninos e 31 meninas, e o grupo de não obesos, 33 adolescentes, 16 meninos e 17 meninas. Houve um critério também de exclusão. Foram excluídos do estudo todos os indivíduos com sobrepeso, os pré-púberes e aqueles que apresentaram contraindicação para a realização das avaliações. Lembrando que esse estudo foi feito com esses adolescentes aí púberes, ok? A metodologia foi uma avaliação antropométrica, o peso e a estatura, uma avaliação clínica, a detecção aí de algumas eventuais doenças cardiovasculares, né, nesses participantes do estudo, e o grau de maturação sexual. Além disso, também o foco principal foi a aptidão aeróbia, o VO2 máximo, e foi mensurado por um sistema metabólico direto, um analisador de VO2, tá? Consumo de oxigênio, VO2, a produção de dióxido de carbono, o VCO2, a ventilação pulmonar,
os equivalentes respiratórios de oxigênio e o gás carbônico também, e o HER, né, a razão de troca respiratória. Então foram avaliados no estudo todos esses componentes. E também a frequência cardíaca, que foi medida por um monitor de frequência cardíaca polar, o A1, de modelo A1. E considerou-se o VO2 máximo quando pelo menos 2 seguintes critérios foram observados. Então, desses 3 aqui, 2 foram observados e aí considerou aí o VO2 máximo. Então, o primeiro, a exaustão ou a inabilidade para manter a velocidade que o teste requeria, o HER maior do que 1 ou a frequência cardíaca maior do que 190. Utilizou-se a média dos 3 maiores valores seguidos para o estabelecimento do VO2 máximo. Na bicicleta, teve o seguinte protocolo de MC Master, com cadência de 60 RPM por minuto, a carga inicial de 25 watts e um aumento progressivo dessa carga de 25 watts para meninas e meninos com estatura menor do que 1,60 m e 50 watts para meninos com estatura igual ou maior de 1,60 m. Isso tudo a cada 2 minutos até o esforço máximo. Já na esteira, o protocolo utilizado foi o de Balk modificado, a inclinação de 6%, incremento de carga de 2% a cada 3 minutos até o esforço máximo. Entre os testes, respeitou-se o período aí de 24 horas e um máximo de uma semana, sendo o primeiro realizado em esteira e o segundo em bicicleta ergométrica. Bom, aí, pessoal, esses testes foram avaliados através de uma análise estatística descritiva, com tabelas e gráficos, e utilizou-se aí o T-Student, né, para os dados pareados com comparações médias aritméticas entre os ergômetros. Já a análise entre os grupos utilizou-se o fator ANOVA fatorial. Realizaram-se também as análises estatísticas num programa de análise estatística 6.0, considerando o nível de significância de 5%, P 0.05. Para o cálculo da amostra, o número de participantes foi calculado para um poder estatístico de 0.87, totalizando assim no mínimo 16 participantes para cada grupo e gênero, ok? E aí, pessoal, então a metodologia ela foi bem simples, bem descritiva, e agora nós vamos partir aí para os resultados. Os resultados eles foram um pouco expressivos em algumas situações e um pouco menos expressivos em outras situações. Vamos ver aqui. Então, em relação ao peso, houve entre os meninos um maior peso dos obesos do que dos não obesos, ok? No IMC, nós temos também um IMC muito maior nos obesos do que o IMC dos não obesos. E o IMC, o score Z, foi também maior nos obesos, nos meninos, do que nos não obesos. Já nas meninas, o que representou aí bastante foi que nas meninas obesas, também o número do IMC foi bem maior do que das não obesas. E o IMC, o score Z, também foi bem maior do que nas meninas não obesas. Em relação às meninas e os meninos, o que chamou atenção
foi que o IMC das meninas foi maior do que o dos meninos, tanto no obeso e quanto no não obeso. O dos meninos foi maior do que o das meninas, ok? Então, os obesos meninas foram maiores do que os obesos meninas, desse IMC geral aí. Já no teste cardiorrespiratório, nós encontramos aqui algumas situações. Então, a primeira situação que eu queria falar para vocês é essa aqui, ó. O tempo relacionado em minutos na esteira foi maior nos não obesos do que os obesos meninos. Já nas meninas, o tempo das não obesas também foi maior do que as meninas obesas. E os dois meninos, tanto os não obesos quanto os obesos, foi maior do que as meninas obesas e não obesas. Tá? Então, no tempo geral, em relação a minutos na esteira, nos meninos foi maior do que nas meninas. Aqui em cima, o VO2 máximo, absoluto, né, em litros por minuto, na esteira, os meninos obesos foi maior do que os não obesos. Então, ó, vamos entender aqui. Os meninos obesos, o VO2 em litros por minuto absoluto foi maior do que os não obesos. Nas meninas, também nas obesas, foi maior do que nas não obesas. Isso em litros por minuto, em o VO2 absoluto. Já o VO2 relativo, os meninos foi maior do que as meninas, tanto os obesos quanto os não obesos. Aqui no VO2, aí já relativo, foi maior nos meninos do que nas meninas. E no VO2 também relativo na esteira, foi maior nos meninos do que nas meninas. E aí, pessoal, um último dado aqui é que o VO2 dos meninos obesos relativos na esteira foi maior do que na bicicleta. Então, ó, isso nós estamos falando dos obesos. Nos não obesos também, mas aqui houve uma significância maior para esse dado. Então, pessoal, nós temos vários resultados relacionados aí à bicicleta e à esteira. Vamos ver agora esse último resultado para a gente tentar entender melhor na avaliação o que foi descrito aqui nesse artigo. Então, ó, nós temos aqui nessa primeira parte as meninas obesas e não obesas. E nessa segunda parte aqui do gráfico nós temos os meninos obesos e os meninos não obesos. A parte mais escurinha do gráfico nós temos as esteiras, os resultados relacionados em mililitros por quilo de músculo menos 1 na esteira. Enquanto que na parte mais clarinha aqui nós temos a bicicleta. E percebam que o volume de oxigênio relativo foi maior em todos os gráficos de obesos e não obesos na esteira do que na bicicleta. Inclusive, significativamente diferente nas meninas obesas, nas meninas não obesas
e nos meninos obesos. Já nos meninos não obesos não houve diferença significativa entre a esteira e a bicicleta. Então, pessoal, aquele dado de 10% que eu relatei no início do artigo, que fala que a média é 10% a mais, aqui pode estar nos mostrando essa situação, ok? E aí, nós vamos para algumas discussões, ver o que outros trabalhos falaram sobre essa situação aí deste trabalho. Se houve aí uma comparação relacionada à igualdade do trabalho ou não. Então, um fator relevante que deve ser observado é o estágio maturacional do menino e da menina, porque há uma íntima relação entre os valores de VO2 e a fase puberal, especialmente em indivíduos obesos. Então, alguns artigos mostram que esta relação entre os valores de VO2 e a fase puberal nos indivíduos obesos, ela tem uma relação significativa. A avaliação do estágio maturacional é mais importante do que a idade cronológica, por isso que foi feito em indivíduos púberes, ok? Já o Yang, aí em 2002, ele revelou que os adolescentes com excesso de peso apresentaram tendências à maturação mais precoce quando comparados com não obesos. Isso provavelmente ocorreu nesse estudo em que todos os indivíduos eram púberes, porém a idade cronológica foi menor nos meninos obesos do que não obesos. Então a idade cronológica aqui, ela não foi levada tanto ao rigor. O que foi levado ao rigor foi mais a fase maturacional aí desses indivíduos que participaram desse estudo. A variação da frequência cardíaca máxima depende já da idade cronológica. Alguns autores sugerem que a frequência cardíaca máxima também sofre influência pela obesidade. Isso, pessoal, já muitos estudos nos mostram essa relação, tanto nessa idade quanto na idade adulta, como também lá na terceira idade. Já o Norman e colegas em 2005, eles mostram que adolescentes obesos apresentam menores valores do que os não obesos em teste de bicicleta e corrida de 12 minutos. Do que? De frequência cardíaca. Outros estudos observaram semelhanças na frequência cardíaca máxima obtidas em adolescentes obesos e não obesos, tanto na esteira como na bicicleta ergométrica. Além de estudos que diferem quanto à existência ou não de diferenças na frequência cardíaca máxima entre obesos e não obesos, existe ainda a discordância a respeito dos valores de frequência cardíaca máxima entre os ergômetros. Então, por que isso acontece? Porque ainda não tem estudos suficientes que promovem um ajuste em relação a esse tipo de comportamento aí durante os ergômetros, a bicicleta e a esteira. Alguns trabalhos relatam valores similares na esteira e na bicicleta ergométrica. Contudo, outros encontravam maiores valores na esteira do que na bicicleta. Nesse estudo que nós estamos vendo, quando comparada a frequência cardíaca máxima obtida nos ergômetros, os testes na esteira apresentavam maiores valores do que na bicicleta. A gente viu ali.
Outros parâmetros importantes e que também apresentam grandes flutuações junto com a frequência cardíaca máxima é o HAIR. Inclusive, nesse estudo que nós estamos vendo, o HAIR foi um pouco maior em relação à esteira do que à bicicleta. No estudo de Loftin e amigos em 2004, os valores do HAIR foram similares na esteira e na bicicleta ergométrica. Num estudo do Gohan, em 2000, em crianças, o estudo mostrou que também os valores foram similares entre obesos e não obesos. Corroborando esses estudos, os valores do HAIR não diferenciam entre os ergômetros da presente pesquisa e entre os gêneros e os grupos, só na relação aí do VO2, ok? Alguns autores eles têm utilizado os valores médios de 3 maiores valores seguidos como VO2 máximo de cada indivíduo. O VO2 máximo em valores absolutos está relacionado diretamente com o tamanho corporal. Desta forma, pesquisas relatam maiores valores em adolescentes obesos do que não obesos de VO2 máximo. Um trabalho que aí mostra, lembra que eu chamei a atenção de vocês que o VO2 absoluto, ele era um pouco maior nos indivíduos obesos, ok? Então, por quê? Segundo um estudo aqui de Ekelund, em 2004, o fato dos indivíduos obesos apresentarem valores maiores de VO2 absolutos, mais elevados, ou semelhante aos do não obeso, indica a capacidade funcional desses adolescentes preservada. A equação de Fick, que relaciona aí o oxigênio bombeado pelo coração e captado pelos tecidos, revela que o coração parece fornecer oferta adequada de oxigênio para o tecido muscular. Porém, quando expressos em VO2 relativos ao peso corporal, os obesos, por terem maior massa corporal, apresentam menores valores dos que os não obesos. Então aqui está explicado porque em valor absoluto os obesos apresentam maiores valores de VO2, ok? No estudo de Maffei e colegas em 94, ele mostrou que obteve maior diferença nos valores de VO2 relativo entre os obesos e não obesos na bicicleta do que na esteira. Um pouco diferente aí, Já o Loftin, em 2004, de novo, mostrou que, entretanto, relataram ter encontrado os valores de VO2 relativos em obesos, semelhantes tanto na esteira quanto na bicicleta, indicando que ambos os ergômetros podem ser utilizados na avaliação. Tanto faz, tanto um quanto o outro, o que revela haver uma discordância da literatura quanto à avaliação de obesos em diferentes ergômetros. Por quê? Porque os obesos podem se sentir mais à vontade na bicicleta. No presente estudo, o grupo de obesos apresentou um VO2 máximo em valor absoluto superior ao do não obesos, no teste de esteira, sem diferenças entre gêneros. Isso a gente já falou ali, nos resultados. As obesas obtiveram 27% maior o VO2 em litros por minuto, em relação a C absoluto, do que nas não obesas, e a diferença foi de 23
0,52% para os meninos obesos em relação aos não obesos. Entretanto, na bicicleta, o VO2 máximo absoluto não diferiu entre os grupos que foram observados. Diferenças apenas entre os gêneros. Os meninos apresentando maiores valores do que as meninas. As semelhanças dos VO2 máximos absoluto em bicicletas ergométricas entre obesos e não obesos podem ser justificadas aí pela sustentação do corpo durante o teste. Foi o que eu falei. Na bicicleta, o menino obeso ele pode se sentir mais à vontade do que os não obesos. Na esteira, o obeso, por suportar a massa corporal na execução do teste, apresenta maior sobrecarga para uma mesma velocidade e inclinação, refletido aí em maior valor de VO2 absoluto. Por quê? Justamente por essa falta de sustentabilidade que o selim da bicicleta pode estar sendo aí a diferença aqui nessa discussão. Essa pesquisa corroborou o estudo de Maffei em 94, pois ao comparar o VO2 máximo em valores relativos ao peso corporal, as meninas não obesas apresentaram maiores valores de VO2 em ambos os ergômetros, sendo uma maior diferença na bicicleta, 23,79%, do que na esteira, 18,31%, em relação às meninas obesas. Já nos meninos não obesos, os valores de VO2 máximos relativos foram 31,63 maiores nos testes em bicicletas e 25 na esteira do que os meninos obesos. As meninas não obesas também apresentaram maiores valores absolutos em VO2 relativos ao peso corporal na esteira em relação ao que a bicicleta ergométrica apresentou. Somente os meninos do grupo não obesos apresentaram semelhanças entre os ergômetros em relação ao VO2 relativo ao peso corporal. E aí, pessoal, já partindo aqui para a conclusão desse estudo, olha que interessante. A comparação entre ergômetros revelou que nos grupos obesos e nas meninas não obesas, os valores médios de VO2 máximo foram superiores na esteira do que em relação à bicicleta ergométrica. No entanto, ao comparar a carga de trabalho máximo alcançado no teste em bicicleta, verificou-se que a equivalência das atividades entre obesos e não obesos, provavelmente pela característica do ergômetro em sustentar a massa corporal através do selim. Então, houve aí uma situação de maior tranquilidade relacionado à sustentabilidade do peso da massa corporal através da bicicleta. A bicicleta foi um ergômetro que facilitou a execução do teste em indivíduos obesos, sugerindo assim, talvez o obeso apresentar aí maiores condições de executar os exercícios e, consequentemente, proporcionar uma maior adesão ao treinamento, quando o ergômetro não necessita suportar o peso corporal na atividade. Então, sugere-se aqui, nessa conclusão, que talvez eles podem ser induzidos a uma maior facilidade de execução do teste e do exercício na
bicicleta, ok? E aí, pessoal, o que eu acho, qual que é a minha opinião particular em relação à aplicação desse estudo para a nossa área? Sugere-se novos estudos que avaliem o VO2 máximo de indivíduos obesos em diferentes ergômetros, faixa etária e influência da massa corporal. Porque nós temos aí outros ergômetros, como a natação, como o STEP e assim por diante. A ausência de diferenças entre o VO2 na esteira e na bicicleta nos meninos não obesos pode ser um resultado do protocolo na esteira, o qual ocasionou aí uma limitação relacionada a esse estudo. Isso é uma opinião particular minha, tá? É uma opinião que eu tenho em relação ao estudo, sem nenhum tipo de denegrir a imagem do estudo, pelo contrário, um estudo excelente. Portanto, os resultados desse estudo indicaram que o teste cardiorrespiratório apresentou uma qualidade considerável. Todos os avaliados atingiram, né, os critérios para o VO2 máximo, de acordo com o protocolo na literatura. Embora a amostra desse estudo seja por conveniência, não devemos extrapolar os dados para todas as populações obesas. Então, é muito simples e muito objetivo. Para os filmar, precisamos ter ainda muito mais estudos, apesar de termos bastante, precisamos ter muito mais para poder fechar aí essa janela, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Estudem conosco. Esse é o número do telefone, do WhatsApp do LEPES, do grupo de estudo. Entrem lá, porque todos os sábados nós temos um artigo aqui comentado por um dos nossos professores aqui no grupo de estudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo e até o próximo estudo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.